E hoje a proposta da nossa live, como é um momento em que a gente está em casa, e aí a gente busca alternativas para inserir, para ter na nossa rotina coisas produtivas, né? Momentos que a gente tire aproveitos, né, ao máximo possível. E aí, como eu estou em casa, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo pão. Estou pesquisando alguns pães, estou pesquisando algumas receitas, pesquisando alguns materiais, alguns livros e também testando algumas receitas. Hoje, inclusive, eu até coloquei uma foto aí, eu comprei umas batatas doces que uma semana atrás, aí estava refrigerada, e aí eu resolvi hoje tirar, já cozinhar, guardei uma parte do purê e a outra eu fiz um pãozinho de batata, tipo pão de queijo, sabe? Eu não chamo nem de pão de queijo porque acaba que ela esse não é o objetivo. O objetivo maior é a batata doce mesmo, tanto é que a cor roxa, né, o sabor da batata doce sobressai. Então, hoje, o objetivo da nossa live, já a gente pode estar produzindo alguns pães, quem gosta, né, de produzir pães. Então, eu vim trazer algumas propostas aqui para vocês pegarem as receitas de vocês e poderem transformar e ter produtos novos. Eu sei que, às vezes, na nossa casa, por exemplo, eu falo por mim, às vezes eu compro um pacote grande de linhaça e fica lá por muito tempo. Daquele pacote eu posso fazer várias coisas. Eu posso colocar no meu arroz, eu posso colocar no meu pão, eu posso colocar numa salada. Então, hoje, por exemplo, nesse pãozinho de batata roxa que eu fiz, eu acrescentei também linhaça. Eu falei, bem, já que eu estou fazendo esse pão, né, com uma alternativa de pães que eu estou tentando não sair de casa, eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe com mais de 60 anos, eu estou fazendo de tudo passo a passo. Eu vou tentar colocar em forma de vídeo essa receita também, tá? Já que eu bati todas as fotos, vamos incluir um áudio e assim ter a receita toda. Então, vamos lá transformar receitas. Receita que é uma receita de pão de chocolate, porque eu sei que a maioria das pessoas amam chocolate. E já que, de repente, você pode ter chocolate na sua casa ou ter alternativas de chocolate, né, de outros produtos, eu trouxe essa receita para a gente estar modificando. Então, nesse pão de chocolate, olhem só, leva 500 gramas de farinha de trigo, 220 de água, e aí ele ressalta bem que essa água é em 10 graus, tá? 50 gramas de levain líquido. Deixa eu só falar para vocês rapidinho desse levain líquido. Como é que a gente pode estar fazendo? Como é que vocês podem fazer esse levain líquido? Aqui está pedindo 50 gramas. Então, para a gente chegar nesses 50 gramas, quem quiser pegar uma caneta para anotar, eu até recomendo, tá? Mas quem quiser fazer o levain líquido, você vai fazer assim. Você vai pegar 50 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de água, e aí você vai colocar 1/4 de 1 grama de fermento biológico seco. Andréia, como é 1/4? Eu pego 1 grama, faço uma fileirinha com essa 1 grama e parto em 4 partes, tentando fazer em 4 partes iguais. Coloco a foto também aqui para vocês daqui a pouquinho. E aí eu pego só aquela 4ª parte, tá? E misturo, faço essa misturinha da água, da farinha de trigo e do fermento e deixo fermentar por, no mínimo, 8 horas, tá? Quando ele fermentar por 8 horas dentro da geladeira, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar 1 hora antes de fazer o pão de vocês, que é semelhante ao levain. O que aconteceu aí? Eu tive um processo de fermentação lenta, que ajuda o meu fermento a ficar com essa característica, agregar muito mais sabor, agregar aroma. Então, quando você coloca isso no seu pão, essa fermentação mais airados, né? Uma característica muito semelhante aos pães de fermentação natural. Então, assim você obtém o seu levain líquido. O outro ingrediente, sal, açúcar, ovo e mais um ovo para pincelar, 25 gramas de manteiga, 25 gramas de manteiga amolecida, ele dá uma leve derretida, e 250 gramas de manteiga gelada. Às vezes a gente pensa, e um dia desse eu não sou muito de fazer bolo, mas eu venho fazendo uns testes de produção de bolo, porque geralmente as pessoas querem que a gente faça bolo. Ah, ela faz pão, ela faz bolo também.
Então, eu fiz uns testes de bolo agora esses dias, no aniversário da minha filha, inclusive. Olha a loucura, né? No dia do aniversário dela, eu fui querer fazer teste de bolo. Então, eu derreti a manteiga e fiz o bolo. E o outro eu fiz com a manteiga meio gelada. Gente, ficou uma massa totalmente diferente uma da outra. E aí bateu aquele desespero. Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Porque eu não sei qual foi a loucura da minha cabeça, que eu peguei e derreti uma e a outra eu não derreti. Misturei tudo de uma vez. E a consistência ficou totalmente diferente da massa, eu fiquei desesperada. E os dois bolos que eu queria colocar um em cima do outro ficaram diferentes também. Então, a gente pensa que só uma alteração de temperatura não causa alteração na massa, causa com certeza. Então, se a receita te pede manteiga amolecida e manteiga gelada, respeite a receita, tá? Respeite as temperaturas, que isso é muito importante no processo de um resultado, né, que você queira realmente. Então, vamos pensar junto como a gente poderia modificar essa receita de pão de chocolate. Então, ele pede trigo, ovo, manteiga, açúcar. Quando ele fala isso, nesses ingredientes que tem uma ação... Se tu tens uma massa e tu coloca manteiga, a massa fica o quê? Mais mole. Se tu tens uma massa e coloca mais açúcar, a tua massa fica o quê? Mais mole. Se tu coloca ovo, mais mole. Então, são ingredientes que fazem com que a massa fique mais mole. Qual é o meu ponto de controle? A água. Então, é essa água que eu vou pensar assim, vou colocar gradativamente. Eu não vou fazer uma mistura papum. Então, eu vou acrescentando gradativamente essa água até que eu chegue no ponto, porque os outros ingredientes já vão contribuir para essa hidratação, para esse amolecimento da minha massa. Então, aí vamos pensar junto aqui. Primeiro que eu, aqui na Amazônia, tenho a alternativa de um chocolate nativo. E o nosso chocolate nativo, ele tem um sabor imponente, né? É um sabor diferenciado. Então, com certeza, o meu pão ia ficar, meu pão de chocolate com essa receita, pensando no meu chocolate aqui da Amazônia, com certeza ele ia ficar um pão com sabor bem acentuado. E isso ia ser muito bom, porque o pão de chocolate, quando a gente pensa em pão de chocolate, a primeira coisa que a gente pensa é no aroma e na cor. Quando você, de cara, tem aquele impacto com aquele pão, a primeira coisa que a gente pensa são nesses dois sentidos, cor e aroma. Aí depois a gente vai para o sabor. Mas um outro ponto que eu acho que seria muito interessante, de repente, a gente pensar para esse pão, quem gosta de café, quem gosta, a gente poderia fazer uma proporção do chocolate com café. Então, não ficaria um pão simplesmente de chocolate. A gente poderia fazer um mix aí de chocolate, café, tipo pensar num pão cappuccino. O que que vocês acham? Então, a gente já pensa aqui nesse pão que não leva leite. Então, eu acrescentaria o leite neste pão de chocolate, pensando no pão de cappuccino. Então, quem gosta de cappuccino, por exemplo, já ia amar esse pão. Porque tu ia sentir o cheiro do chocolate, o cheiro do café, a canela. Falta a canela. Olhem lá. Só que essa canela, como a gente teria que fazer? A gente teria que pegar, colocar uma quantidade bem pequena no final do desenvolvimento do glúten. Então, eu fiz toda a mistura desses ingredientes, o chocolate entra logo no início, o café também. Pensaria no café solúvel, tá? Não seria um café líquido ou café em pó, café solúvel. Então, eles entrariam logo no início. O que iria sobressair? O chocolate. Primeiro o chocolate, uma quantidade aí, vamos pensar numa quantidade aí de mais ou menos 15% de chocolate. Vamos ver aqui quanto é que ele está colocando. 70 gramas de açúcar, 25 de manteiga, de chocolate amargo cortado em barras. Então, na verdade, aqui, nessa massa, ele não está... Olhem lá. Ele colocou o chocolate tipo como um rocambolezinho. Então, o que eu faria? Eu colocaria o chocolate na massa. Eu faria uma massa tipo pão australiano, sabe? Eu faria um pão tipo australiano, não pensaria em chocolate fora a parte da massa. Colocaria na massa o chocolate, o Nescafé e a canela. Numa proporção onde o chocolate ficasse numa quantidade maior. Aqui no livro ele está colocando como recheio. Eu colocaria o chocolate e a canela
E o Nescafé, eu colocaria tudo na massa, ficaria tipo um pão australiano. O que a gente poderia fazer, como a gente está falando que é um pão de cappuccino, eu poderia finalizar, de repente, intensificar o chocolate, né, e não ficar assim tão... Poderia pegar e colocar algumas gotas de chocolate para intensificar um pouco. Sabe aqueles gotas de chocolate que coloco no cappuccino já no panetone, eu poderia colocar na minha massa também. E aí ser um pão de cappuccino. Ai, gente, eu já estou aqui pensando nesse pão, né? Então, o pão de cappuccino, ele é um pão que você ia fazer ele como um todo, tá? Eu vou deixar para vocês a receita desse pão e vou deixar com ela a sugestão. Vou deixar só por escrito, tá, gente? Eu ainda não fiz essa receita. É uma sugestão que eu estou dando de modificação dessa receita do livro, tá? Para concluir a questão do pão de cappuccino, eu acho que foi uma ideia que a maioria, todos gostaram dessa ideia, de repente, da gente colocar. Quanto a gente colocaria? Então, para 500 gramas de farinha de trigo, né, nessa receita aqui, como nós faríamos? Nós tiraríamos 10% dessa farinha de trigo, colocaríamos, mas eu acredito que na massa a gente não vai ter tanta dificuldade de dissolver, porque a gente vai ter um movimento de sovar. O chocolate tem uns que vão dissolver melhor e tem uns que vão ter um sabor muito maior. Geralmente os que vão, e colocaria 2% de café solúvel, 2% não, 1%, porque o café solúvel ele é muito intenso. 1% de café solúvel, e aí a canela ficaria só para concluir o processo aqui para vocês, a receita, a mudança de receita. Para quem está chegando agora, eu estou modificando o pão de avelã, tá? Em termos de saúde mental, porque eu acho que quem está sabendo aproveitar bem a internet sabe que é o momento da gente procurar também informações do que a gente precisa no dia a dia. Por exemplo, eu estou tentando focar muito nos meus estudos, nos meus materiais de panificação, nos meus alunos da universidade. É uma nova forma da gente se ajudar. E vamos utilizar da melhor forma, vamos nos comunicar, né, e fazer com que as coisas aconteçam e a gente não fique, né, focando só nos problemas. Vamos focar também em cada um de nós, porque a gente se ajudando e todo mundo estando com saúde dentro de casa, isso é muito importante. Então, fazer pães é uma alternativa, tá? É uma encantada. Uma aluna, para vocês terem uma ideia, essa aluna, ela pegou a massa, ela já transformou numa massa integral. Porque os meus alunos, eles não reproduzem receita, gente. Meus alunos, eles reproduzem técnica. E ela está usando a técnica e está simplesmente agora já está fazendo pão. Infelizmente, hoje o sinal está um pouquinho ruim dessa live, mas a gente vai estar durante a semana se comunicando. Vamos fazer pães, vamos fazer coisas que fazem bem para a gente e para as outras pessoas. Nada melhor do que comer um pãozinho caseiro, quentinho, gostoso, feito com tanto amor, né, para as pessoas que estão em casa nesse momento de extrema necessidade, tá, gente? Vamos ficar em casa, vamos produzir o que nós gostamos, tá bom? Um abração e até a nossa próxima live.